Boa noite a todos, estamos começando mais um episódio das nossas conversas filosóficas e hoje eu vou conversar com um filósofo, Júlio Lazari. Ô Júlio, para começar, se apresenta, fala das suas formações, o que você faz para ganhar vida, pode fazer sua propaganda. Claro. Boa noite a todos, né? Obrigado, Gilvan, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fiz graduação em diferentes áreas, uma relacionada ao mercado de trabalho, em marketing. Eu trabalhei no mercado publicitário por quase 18 anos. Fiz uma pós-graduação lato sensu na área de marketing também. E, paralelamente a isso, eu fui estudando outras coisas, né? Principalmente a teologia, por causa da igreja, do Ministério de Liderança, Pregação, Ensino. Fiz uma graduação em Teologia Livre. Só para explicar, muitos cursos de teologia no meio protestante evangélico são chamados de cursos livres, aqueles cursos que o MEC não interfere. Aí depois fiz um curso reconhecido pelo MEC, pela Universidade Metodista. Então eu tenho graduação em Teologia em Marketing. Essa combinação é meio perigosa, né? A pessoa não pode pensar em Deus e dinheiro ao mesmo tempo, mercado, e isso daí é um pouco perigoso. Mas graças a Deus isso daí nunca me tentou. E aí eu fiz uma pós-graduação lato sensu em Ciência da Religião também, que foi um complemento à minha formação. A teologia enxerga a religião, a religião, vamos dizer assim, como objeto a partir da própria fé, e a ciência da religião tem um olhar diferente a partir das ciências humanas. E há um conflito de visões, obviamente, mas isso me ajudou a ver as religiões de uma maneira bem diferente. Na teologia a gente vê a partir da apologética, defendendo a própria fé, e na ciência da religião não há esse interesse. Há um interesse em estudar a religião a partir da sociologia, da história, da filosofia, da psicologia, da geografia, da antropologia, etc. E aí depois disso eu fiz um mestrado em filosofia lá na São Judas, fiz 2 anos em Voltaire. O título da minha dissertação foi A Religião Racionalista de Voltaire. Eu procurei entender qual era o modelo de religião de Voltaire. E fiz ali em 2000, terminei no final de 2011, né? Começo de 2010, final de 2011, 2 anos. Aí nesse meio tempo eu fui me preparando para fazer. Foi depois disso que eu fiz a validação do curso de teologia pela Metodista. E então eu fui me preparando para fazer o doutorado, que é a questão de você pesquisar o tema, o assunto, né? Doutorado tem que ser uma coisa mais original. Estudar uma outra língua, né? Eu tinha usado inglês já no mestrado, teria que ser uma segunda língua, aí acabei estudando um pouco de francês. E aí fiz o doutorado em filosofia na Unifesp, no final de 2018. Resumo é isso. Ô Júlio, você é professor de inglês também, né? Você dá aulas particulares? Isso. Desde o ano passado eu acabei migrando de área, saí do mercado publicitário, aproveitei aí esse momento que o Brasil e o mundo vivem, né, da questão da pandemia, as pessoas mais em casa, e eu desenterrei um antigo projeto que era dedicar à área do ensino, né, sempre tenho feito isso, sempre fiz isso dentro da igreja e agora fora também como um trabalho profissional, aula de inglês desde junho do ano passado, quase um ano e meio. Quando eu for postar o vídeo no YouTube, eu vou colocar o seu contato lá, né? Caso alguém queira ter aulas com você, é só entrar em contato. Bora começar a falar do nosso amigo Voltaire? Vamos! Ô, Júlio, eu gostaria que você fizesse uma breve introdução, se você achar que cabe, sobre o período de Voltaire, né? Antes de falar de Voltaire, falar um pouquinho daquele momento na França, daquele processo, e aí depois a gente começar, de fato, falar um pouquinho da filosofia dele. Dizem que ele não gostava de polêmica, né? Ele era uma pessoa bem tranquila, né? Ele não
ele nunca foi preso, ele nunca arrumou problemas com ninguém. E ele é um filósofo bastante interessante, né? E eu gostaria também que você fizesse uma reflexão do porquê o Voltaire é muito citado, né, nas frases do Facebook, e do porquê ele não aparece, por exemplo, no currículo de São Paulo, nos currículos oficiais. O que você acredita que pode ser causa disso? O Voltaire viveu no século XVIII, ele nasceu no final do XVII, mas na verdade viveu a vida inteira no XVIII, né? Ele viveu de 1694 a 1778, então viveu aí mais ou menos 84 anos. Nasceu em Paris, morreu em Paris também. E o Voltaire teve uma vida bastante agitada. O século XVIII é chamado na filosofia de século das luzes, porque tem uma forte busca pela razão, e ao mesmo tempo ali na França a liberdade de expressão era razoavelmente cerceada, e o Voltaire, que era uma pessoa de personalidade forte, que gostava de questionar as crenças vigentes, ele acabou tendo problemas com isso. Mas assim, o ambiente intelectual é esse. Apareceram pensadores importantes no mesmo período que Voltaire, como por exemplo Rousseau, Diderot, D'Alembert, que foram editores, cooperadores do projeto da enciclopédia. É o século em que apareceu também David Hume, filósofo escocês de grande importância. Pouquinho depois, mas ainda no 18, também o Kant. Enfim, então é um período com pensadores de grande importância que ajudaram a moldar o que é a modernidade ocidental, no que se refere à política, educação e cultura. E Voltaire foi uma dessas pessoas que escreveu muito. Eu estava lendo aqui essa obra, né, Compêndio da Cambridge sobre Voltaire. É uma obra de vários autores, né, editado por esse autor aqui, Nicholas Cromb. Mas eles estavam falando aqui na apresentação da obra que estava para sair, né, essa edição aqui não é muito antiga, estava para sair uma edição das obras completas de Voltaire, que seria alguma coisa com nada mais nada menos do que 200 volumes, só o que Voltaire escreveu. Havia até uma brincadeira que diziam lá na época de Voltaire que havia várias pessoas que escreviam em nome de Voltaire, porque eles achavam que não era possível que tanta coisa fosse escrita por uma mesma pessoa. Mas enfim, em geral, né, como você brincou, o Voltaire foi uma pessoa bastante polêmica. Ele era uma pessoa muito bem-humorada, só que era um humor que ele zombava, e ele não tinha muito esse cuidado de escolher de quem zombar. Ele zombava de todo mundo. E aí ele brigou com gente importante, ele foi exilado para a Inglaterra, depois ele voltou. Ele escrevia sátira, zombava. E o Voltaire, ele era muito talentoso para escrever. Escreve muito bem, envolvente, sabe prender o leitor, e ele tem uma habilidade com humor muito grande. E ele trata de questões filosóficas muitas vezes de maneira bem humorada, né? Então, de uma maneira geral, é isso aqui. Aí não sei se você gostaria de acrescentar alguma coisa a isso que eu falei, ou se eu não falei alguma coisa que você perguntou. O microfone está fechado. Antes da gente entrar necessariamente na polêmica, né? Se é que ele foi um pensador polêmico, por que você acha que, por exemplo, o Voltaire ele não aparece nos currículos, né? Quando eu vou buscar ali conteúdos para trabalhar no ensino médio, Voltaire não aparece. E quando aparece, ele aparece como uma citação, ou ele aparece no conjunto ali com Diderot, com o próprio Rousseau, com outros autores, né, que na verdade compõem um todo ali, né, de filósofos iluministas e tudo mais. Mas ele sendo um pensador tão importante, né, por que você acha que existe um certo preconceito contra uma certa filosofia panfletária? Seria isso?
Ou você acha que existe um problema de falta de conhecê-lo? Porque você, tanto o seu mestrado quanto o seu doutorado são dedicados a Voltaire, né? Então você é um dos grandes especialistas no Brasil acerca desse filósofo. E por que você acha que, sendo ele tão profundo e tão importante, ele não aparece tanto? Olha, Gilvan, eu não sei bem a razão por isso, né? Eu sei que o Voltaire, hoje na academia, ele é muito menos estudado do que um Rousseau, por exemplo. Eu não sei dizer, eu não sei se isso vem de cima para baixo, né? Porque é uma consequência. Se você produz pesquisa no Brasil sobre Rousseau, sobre Nietzsche, é natural que essas cabeças pensantes vão influenciar a grade curricular do ensino médio, por exemplo. Eu não sei dizer exatamente a causa. Talvez um desconhecimento de Voltaire. Voltaire é muito conhecido pelos contos, né? Fala em Voltaire, uma pessoa que não é tão habituada à filosofia, ela vai pensar no Cândido. E talvez ele tenha ficado famoso no Brasil por causa disso, e associa ele como um poeta, talvez, como um escritor de peça de teatro, de novelas. Eu tô conjecturando totalmente, porque eu não sei exatamente a razão. Mas talvez seja isso, talvez as pessoas não conheçam muito a filosofia de Voltaire, as obras como o Dicionário Filosófico, Tratado de Metafísica, Limite da Filosofia de Newton, o Filósofo Ignorante, o Túmulo do Fanatismo, Ensaio sobre os Costumes, Espírito das Nações e tantas outras obras que ele escreveu. Talvez falte essa familiaridade com as obras filosóficas do Voltaire. Ô, Júlio, hoje aqui nos assistindo, nós temos uma boa maioria aqui de alunos que pretendem seguir nas áreas das humanidades aí. Domingão eles vão fazer a primeira prova do Enem de Ciências Humanas, né? Como que é, Júlio, estudar as humanidades? Como que é pesquisar ciências humanas? Como que funciona? Mas vai devagar, né? Não traz total desencanto, né? Senão a galera vai acabar indo para a administração. Como que é estudar as humanidades e como foi conhecer o Voltaire nesse processo? Então, a minha primeira área de formação é a teologia, de fato que eu acabei mais estudando. Eu acredito, a partir da minha própria experiência, que é uma coisa gostosa, que você vai aprendendo muitas coisas, e ao mesmo tempo desafiadora, porque você sai da tua zona de conforto. Todos nós temos as nossas crenças, fomos educados pelos nossos pais, ou avós, ou por quem quer que seja, e somos fruto ali do ambiente em que estamos, né, pelo menos em parte. Então nós carregamos as nossas crenças, conceitos e muitas vezes preconceitos, e quando a gente entra para estudar o que quer que seja, né, no meu caso filosofia, teologia, ciência da religião, mas acredito que isso se estenda a sociologia, antropologia, história, você é confrontado nas suas crenças. Por quê? Porque, vamos lá, voltando um pouquinho para a teologia mesmo uma teologia mais conservadora, tira você um pouco da tua zona de conforto. Uma teologia mais liberal, eu acabei tendo contato com as duas, tira você muito da tua zona de conforto. E quando você vai, por exemplo, fazer uma graduação em filosofia, eu não fiz a graduação em filosofia, mas quando você vai para uma graduação em filosofia ou para uma pós, você vai ter contato com pensadores os mais variados possíveis. Então você pode se deparar com Platão, com Aristóteles, né, que são pré-cristãos, mas tem ali uma filosofia que de alguma maneira entrou no cristianismo por meio de Agostinho e depois de Tomás de Aquino. Mas você tem também pensadores céticos, um David Hume, ateus e até anticristãos como Nietzsche, e tantos outros. Então digamos assim, é um ambiente de desafio. Você sai da tua zona de conforto e você é confrontado diretamente naquilo que você aprendeu, naquilo que você acredita. E para mim
no caso, aconteceu exatamente isso, porque eu fui parar num pensador que é bastante crítico à fé cristã, né? No caso, a que eu tenho. No caso, essa informação não veio à tona, mas você foi pastor, né, da Brasil para Cristo durante bastante tempo, né, Júlio? Foram 7 anos. Eu fiquei 7 anos lá. 7 anos lá. E aí, eles me perguntam muito isso, né? Professor, como que é possível? Essa talvez seja a pergunta de $1 milhão, né? Professor, como que é? Porque eu não sei, talvez por causa da academia, a filosofia está muito ligada ao ateísmo. Você tem o senso comum tem uma noção de que o filósofo, por essência, é um ateu, né? E um pouco pelo que você disse, né? O fato de você acabar tendo que repensar muitas coisas. E aí, como que seria? Deixa eu fazer a pergunta. Como que é para um cristão estudar Voltaire? Porque o Voltaire, ele foi um cara bastante crítico do cristianismo também, mas não é uma crítica no sentido nietzschiano, né? É uma crítica talvez mais imersa, de alguém que conhecia as nuances do cristianismo sob uma outra perspectiva. E aí, como sendo cristão, né, e pastor, né, tendo pastoreado uma igreja, se deparar com um filósofo tão, deixa eu ver um termo aqui, polêmico. Sim. Então, não é fácil. Eu me identifico muito com uma frase do Voltaire na obra O Filósofo Ignorante, que em 1766, então ele tinha ali um pouco mais de 70 anos, ele diz mais ou menos assim, que depois de toda a trajetória que ele fez, ele estava com 5 ou 6 verdades, né, convicto de 5 ou 6 coisas e carregado com uma quantidade imensa de dúvidas, né? Então eu me identifico com isso. Eu tenho algumas certezas a respeito de Deus, da fé cristã, né, coisas que eu tenho vivido, das quais não tenho dúvida, mas a grande maioria das coisas são muito complexas e na maioria das vezes eu não encontro uma resposta definitiva, nem na teologia, nem na filosofia, muito menos na ciência da religião. E eu acredito que quando você se depara com um objeto, religião, fé, de uma maneira honesta, olhando não só pelo ângulo da tua própria fé, mas por outros, você vê que o negócio não é tão simples assim como algumas pessoas acham. E no caso do Voltaire, o Voltaire tinha inquietações, por exemplo, a questão da alma sobreviver, ele batia muito nisso, sempre problematizando e negando, mas sempre voltava ao assunto. Isso desde as primeiras obras dos anos 30, né, dos 1700, até a morte dele, né, em 1778. Enfim, então era uma questão que incomodava. Ele problematizava, ele dizia que não conseguia conceber como que alguém ia continuar enxergando depois que não tivesse mais olho, né? Então, ele foi, de certa forma, ali envolvido pelo materialismo do século XVIII. Inclusive, a professora Maria das Graças de Souza, da USP, que é a grande especialista em Voltaire no Brasil, ela escreveu essa dissertação, intitulada Voltaire e o Materialismo do século XVIII. Então, ele foi envolvido por isso, ele foi influenciado. O paralelo homem e animal que eles faziam, né? Se o animal tem sentimento e o homem tem, porque o homem tem alma e o animal não tem. E ele não conseguiu responder a questão da sobrevivência da alma, mas ele se debateu com isso a vida inteira. A questão de Deus para Voltaire, a existência de Deus, eu acredito que não era um problema. Existiam boatos, alguns diziam lá que Voltaire era ateu e que ele só tinha uma fé externa para manter a ordem da sociedade, mas eu penso que isso não se sustenta. Desde as primeiras até as últimas obras, Voltaire tem uma crença muito forte de que, assim, existe um mundo, existe uma ordem, e, portanto, existe um obreiro, ordenador por trás disso. Isso daí ele manteve a vida inteira, tá? E, assim, o grande desafio para mim não foi o que ele dizia sobre milagre, né? Voltaire negava os milagres, porque para ele era um contrassenso
a ideia de milagre, né? Porque para ele, assim, ou Deus fez as leis eternas, né? Se Deus fez as leis eternas, então não faz sentido ele interferir lá na frente. Então ele deveria ter feito tudo perfeito desde o começo. Então ele acreditava que era um contrassenso. O Hume acreditava nisso também. Mas Spinoza também. Spinoza. Então eles tinham essa ideia. Só que o Voltaire ele entendia assim: existe alguma coisa de eterno, né? Já que o nada não pode produzir nada, tem que existir alguma coisa primordial que é eterna, né? E ele acreditava que essa coisa primordial eterna era Deus. Ele chegou a dizer, no Filósofo Ignorante, que Deus seria coeterno com o mundo. Quer dizer, não houve um momento em que Deus não interferir, não fosse a causa de sustentação do mundo. Então o mundo coexistiria com Deus desde sempre. Mas ele não pôs em questão a existência de Deus nunca. Ele se debateu sobre a questão da sobrevivência após a morte. Ele era um vasto conhecedor da história e sabia que os povos, de uma maneira geral, acreditaram na sobrevivência do ser após a morte. Inclusive ele dizia que era uma doutrina útil. E ele negava os milagres. Mas a questão que eu acho que foi principal para mim em relação à Bíblia, porque Voltaire era um exímio conhecedor da Bíblia, conhecia muito. Inclusive, uma das vantagens que eu tive sobre os outros comentadores de Voltaire no Brasil é a minha familiaridade com a Bíblia, que eles não tinham, né? Mesmo a professora Maria das Graças, que conhece muito, é erudita, conhece demais sobre Voltaire, conhece muito de filosofia, mas pelo que eu li da dissertação dela, pelo que eu li dos artigos, né, ela nunca chegou ali no ponto de Voltaire com a Bíblia, outros comentadores. E eu bati o olho nos contos de Voltaire, eu vi ali carregado de citações da Bíblia, de menções diretas, indiretas, ironias. Então isso me foi uma vantagem para entender o Voltaire, para abordar essa relação de Voltaire com a Bíblia, né, que os comentadores brasileiros que eu li não conhecem muito. E ele ataca muito frontalmente a Bíblia, a questão da violência no Velho Testamento. Ele massacra ali. Então, se você é cristão e você já não tem conhecimento prévio de crítica bíblica, dessas questões, desses debates mais pesados fora da igreja, se o cara não tiver com essa base, ele chora. Ô, Júlio, eu tenho eu sou professor há 7 anos no estado, né? E aí eu cheguei a uma conclusão interessante, que é recente, né? Que é o seguinte: as aulas costumam ter 1h40, né? Que são 2 aulas mais ou menos. E aí eu brinco com eles que quando eu for fazer a revisão, eles só lembram de 2 coisas: de fofoca, as fofocas acerca do filósofo, e as minhas piadas ruins, né? Você tem alguma fofoca do Voltaire, assim, só pra gente fixar alguma... Porque se eles não lembrarem o nome do Voltaire, alguma fofoca eles vão lembrar. A partir da fofoca eles lembram da filosofia inteira, vai por mim. Sim. É igual o vídeo no YouTube, né? Os vídeos que mais são vistos é alguém falando mal de alguém, uma briga, uma polêmica. O cara fala um negócio sério lá, ninguém vê. Agora tem uma briga, o pessoal gosta. Tem várias, né? O Voltaire brigou com um cara influente ali. Ele escreveu algumas coisas, falou algumas coisas, e o cara mandou dar uma surra nele. Aí Voltaire chamou ele pra briga, ele não foi. Voltaire foi preso, foi exilado. Voltaire tinha uma amante, né? A Madame du Châtelet, que morreu precocemente. Ele sofreu bastante. Tinha uma amante. Depois ele teve, quando mais velho, teve um caso com a sobrinha dele, né, Madame du Denis. Deixa eu ver o que mais. Voltaire falsificou uma obra. Tinha um padre ateu no século XVIII, o Piva, né? O Piva, que você foi teu professor, foi meu orientador. O Piva me falou desse padre ateu aí. O cara era padre ateu. Ele fingiu que era padre a vida inteira, e depois que ele morreu, acharam uma obra ateia dele. E o Voltaire achou essa obra, só que o Voltaire adulterou. O Voltaire mudou o ateísmo, era um cara ateu e comunista, né? O cara era ateu e comunista. Aí o Voltaire adulterou
fez do ateu um teísta e tirou a parte de comunismo, né? E aí ele divulgou essa obra adulterada, e depois, não sei quanto tempo depois, veio à tona a obra original e se descobriu que o Voltaire adulterou. Enfim, zombarias, né? Ele estava lá na Prússia com o Frederico e ele escreveu uma sátira contra um camarada lá que era meio protegido do Frederico. O Voltaire disse que todo mundo riu, até o Frederico riu, mas no final das contas, como ficou uma coisa ruim em público, ele passou a ter problema. Então o Voltaire fazia isso, ele escrevia sátira contra gente famosa, gente conhecida, gente poderosa, né? Aí foi preso, foi exilado para a Inglaterra, ficou lá 3 anos, voltou, né? Foi preso na Bastilha, e assim foi a vida dele em boa parte. Júlio, ele não teve uma vida monótona, né? Ele não pode ser acusado de ter tido uma vida monótona. Dizem que quando ele leu uma das obras do Rousseau, que eu não lembro qual, ele fez um elogio à obra, disse que a obra era maravilhosa, né? Ele fez uma crítica duríssima, disse que sentia vontade de andar sobre 4 patas, né? Depois que terminou a leitura. Eu acho que foi o discurso sobre a origem da desigualdade, que o Rousseau admirava o Voltaire. O Voltaire era mais velho que eles, né? Mais velho que o Diderot, que o Rousseau. E eles admiravam o Voltaire, né? O Voltaire escrevia muito bem, conseguiu a fama cedo. Aí o Rousseau mandou pro Voltaire e o Voltaire agradeceu e falou: olha, mas eu sou muito velho já para andar de 4, né? Porque ele achou que a ideia do Rousseau era defender o homem selvagem, o bom selvagem, né? Então, e o Voltaire tinha horror disso, achava que o Rousseau era um maluco, né? Que ele falava coisas assim absurdas. Justo o Voltaire que tinha uma ideia de progresso, gostava dos progressos da sociedade, defendia o comércio. As cartas inglesas, por exemplo, que Voltaire escreveu no exílio na Inglaterra, ele defende uma relação. Qual que é esse livro? Você tá pensando? As cartas inglesas mesmo. Ah, tá aí, legal. Então, ele escreveu as cartas inglesas, né, chamada também de cartas filosóficas, e uma das coisas que ele fala nas cartas inglesas é que há uma relação entre comércio e liberdade. Ele diz que o comércio traz tolerância religiosa. Ele brinca, né, dizendo que na Bolsa de Londres ali o muçulmano negocia com o judeu, com o cristão, e ali só herege quem vai à bancarrota, né, quem vai à falência. E ele defende também que o comércio, né, por trazer o dinheiro, traz uma independência. O Voltaire acreditava muito nessa relação entre ter dinheiro e ter independência. Você ter a tua fortuna e você não depende do governo, não depende de ninguém, você fala o que você quiser, você diz o que você quiser, vai pra onde você quiser. E foi mais ou menos o que ele buscou durante a sua vida. É interessante porque você está falando da filosofia do Voltaire e da maneira como ele via a vida, né? Exceto pelas polêmicas, porque Spinoza era um cara mais contido. Elas são muito parecidas, né? Em algum aspecto, a ideia de que o Spinoza não aceitou um cargo na universidade porque a universidade ainda estava muito ligada à igreja, então ele queria ter uma certa liberdade para falar, né, para poder escrever sobre qualquer assunto. Eu acho isso bastante interessante. Você acha que, de alguma forma, a filosofia do Voltaire ela serviria para uma análise do nosso tempo? Então, partindo do pressuposto que o Voltaire tratou de muitos temas, né? Você disse que a obra completa seria 200 volumes, é isso? Segundo o pessoal aqui do compêndio da Cambridge sobre Voltaire, sim. Só cartas tem mais de 20 mil. É muita coisa. Essa questão epistolar era muito forte nessa época. Você acha que a partir do Voltaire eu consigo fazer uma boa análise, por exemplo, do mundo contemporâneo? É claro que, né, guardado as proporções, é um homem de outro tempo, mas você já pensou sobre essa perspectiva? Eu vou refazer a pergunta, né? Se o Voltaire, no lugar de estar na França
ali no período do Iluminismo, ele estivesse, por exemplo, no nosso tempo, né? Você acha que o Voltaire seria ainda relevante, Júlio? Eu acredito que sim, porque assim, além da inquietação que ele tinha com tudo que via e do talento, né, pode-se gostar de Voltaire ou não, pode-se reprovar a filosofia dele, pode-se dizer até que ele não é filósofo, enfim. Mas é inegável que ele é extremamente talentoso para escrever. Escreve muito bem, é envolvente, é claro, mexe com as pessoas. Então não dá para ficar isento em relação a isso. Eu acredito que ele seria relevante porque Voltaire tem uma posição muito grande, muito forte em relação à defesa da liberdade de pensamento. E não tem jeito. A liberdade de pensamento está sempre ameaçada, né? Sempre tem alguém que se incomoda com algo que se diz. Então Voltaire viveu numa época de censura na França, né? Ele foi censurado, as cartas inglesas dele foram censuradas, outras obras também, foi exilado. Não chegou a ser exilado por, né? Foi exilado por outras razões, mas a obra que ele escreveu no exílio foi censurada. Então ele viveu uma vida, né, debaixo de censura. Algumas pessoas dizem que Voltaire dava uma exagerada, né, que ele, né, dava uma exageradinha ali na censura que ele dizia sofrer, mas existia uma censura, principalmente no século XVIII francês, né, na Inglaterra. Essa frase aí dizem que não é dele, mas ele teria dito isso. Poderia ter dito isso, né? Não disse, mas poderia ter dito. Né? Concorda com o que ele disse. Mas o Voltaire, ele é ácido, né? A crítica dele é ácida. Hoje, com politicamente correto, ele talvez, dependendo de quem ele atacasse, ele não ia ser cerceado judicialmente, mas ia ser cerceado politicamente, moralmente, né? Hoje as pessoas se ofendem muito facilmente, qualquer coisa ofende um grupo, e o Voltaire ia, né? O Voltaire hoje no mundo de redes sociais talvez seria cancelado, como o pessoal gosta de dizer. Mas eu acho que esse ponto que ele defende a liberdade, que ele luta contra a intolerância, né? Puxando até um ponto interessante. A partir dos anos 60, de 1700, Voltaire começou a militar em favor da tolerância. Antigamente ele escrevia, combatia, né? Mas ele passou a atuar diretamente. Tem até um caso famoso de um protestante chamado Jean Calas, que os comentadores de Voltaire dizem que ele foi morto, acusado de ter matado o filho, né? Porque o filho teria querido se converter, aí ele teria matado o filho. Aí parece que havia muitas incoerências no processo. O Voltaire, mesmo sem ser uma pessoa, digamos assim, de autoridade política, né? Não era um rei, não era um ministro, não era nada, era um escritor, pensador. Ele conseguiu reunir pessoas, ele conhecia muita gente, conhecia reis, conhecia pessoas influentes. Ele conseguiu fazer o processo ser revertido. Você fala, tudo bem, né? Poxa, não vai recuperar a vida do cara, o cara morreu, né? O Jean Calas. Mas, de certa forma, você fazer uma autoridade falar, olha, nós cometemos um erro, nós falhamos, é uma conquista grande que ele conseguiu. Então, talvez Voltaire, em dado momento da sua vida, militaria por alguma outra coisa no nosso tempo, né? Dependeria de onde ele estivesse, da posição que ele ocupasse. Mas acho que ele seria relevante, sim, em qualquer tempo. Ô, Júlio, ele é um dos... Talvez minha memória esteja me traindo, mas ele é um dos fundadores do dicionário de filosofia. Qual que é a relação dele com o grande dicionário de filosofia? Esse aqui é o dicionário filosófico dele, né? Uma edição interessante. Essa obra aqui, ela foi escrita no período de 12 anos, mais ou menos, de 1752 a 1764. Então tem verbete sobre tudo aqui, sobre alma, sobre Deus, sobre liberdade,
assuntos da religião, da filosofia, escravidão, enfim, ele fala de um monte de coisa. Voltaire gosta de falar de bastante coisa. Tem até alguns que dizem que ele é superficial, que ele fala de tudo, mas existe claro, é só uma questão assim de você pensar, né? Se você lê o Hume, você pega ali o Tratado da Natureza Humana, você encontra muito da filosofia do Hume ali. É um calhamaço assim desse tamanho, é uma obra bem organizada, sistematizada. Hume é rigoroso ao escrever. Ele fala, ó, impressão é isso, ideia é isso, ele define, ele dá os conceitos. Voltaire não faz nada disso. As ideias do Voltaire estão espalhadas. Eu, como fiz o mestrado e doutorado nele, eu percebi isso. Poxa, o que Voltaire pensa sobre a alma? Tem que pegar aqui o Tratado de Metafísica, depois tem que pegar o dicionário, ligando aleatório. Depois tem que pegar o Filósofo Ignorante, tem que pegar mais não sei que obra, pegar uma citação de um conto, um verbete não sei da onde. Aí você forma o que o Voltaire pensa, ou o que ele foi pensando ao longo da vida. Isso foi mudando. Então esse dicionário aqui, ele era um dicionário de bolso, né? Tudo era se tornar uma obra popular, popularizar o conhecimento, e acabou se tornando uma das grandes obras do Voltaire. Você consegue encontrar ali o que ele pensa acerca de diversos assuntos. Claro, são verbetes, né? A maioria verbetes curtos, então é um apontamento geral do que ele pensa ali, mas é uma tentativa de tornar o conhecimento mais popular. Júlio, eu vou fazer um adendo aqui. Na verdade, você vai fazer um adendo, não eu. Você é um cara que está na academia há bastante tempo, né? Escreveu uma dissertação e depois uma tese, né? Isso requer bastante empenho e bastante tempo, né? E um monte mais de coisas. E como que é, Júlio, filosofar acerca de um filósofo iluminista? Porque a escrita, né, dessa dissertação, por exemplo, na qual você trata a história de Voltaire, né, uma história, e aí você vai explicar melhor, como que é, primeiro, como que é pesquisar sobre Voltaire, né, porque você já apontou aí um problema, né, que são as ideias espaçadas, né, ligadas no aleatório, digamos assim. E aí eu gostaria que você fizesse o adendo falando um pouquinho de como é estar na academia, né? Como é pesquisar, o que eu faço para fazer uma boa leitura do Voltaire ou de qualquer outro filósofo, como é que eu escrevo, por exemplo, eles estão passando por um processo de redação em que a professora que está aqui, né, é responsável pelo trabalho, né, ali com a questão da redação e tudo mais. E talvez você tenha boas contribuições com relação a isso, até porque você escreve muito bem. Como é estudar o Voltaire e como é estudar na academia, né, numa pós-graduação estrito sensu, sobretudo de uma universidade federal? É fácil? É tranquilo? É só pegar um resumo da internet? Como é que faz? Falar em resumo da internet, uma vez eu tive um colega na ciência da religião que era professor de filosofia. Aí ele disse que passou um trabalho sobre Sócrates para os alunos. Aí uma aluna chegou e entregou o trabalho para ele. E aí quando ele viu, ela tinha pego no Google e ela colou sobre o Sócrates do Corinthians, o jogador, né? A menina foi lá no Google, jogou Sócrates, clicou em algum lugar, nem leu se era o Sócrates filósofo ou jogador. Copiou, colou e imprimiu, né? Então... Esse era ao menos, Júlio, era um Sócrates bastante esclarecido também, né? O Sócrates do Corinthians era um doutor. Né? Era um doutor. Não era doutor em filosofia, mas era um doutor Sócrates. Então, Gilvan, sobre pesquisar na academia. Eu aprendi a escrever um pouco melhor no mestrado, porque os professores cobravam mais rigor. Eu me lembro de ter uma matéria chamada Seminários de Pesquisa, com o professor Floriano, que você conhece. Essa matéria me ajudou muito a entender como escrever. Porque
que nos foi cobrado ali? Olha, legal. Vocês vão escrever uma dissertação, né, ali no mestrado. Então, o que nós tínhamos que entregar naquela matéria? Um capítulo completo e o sumário. Você fala, fazer sumário é fácil. Fazer um sumário é fácil, mas fazer um sumário bem feito não, porque o sumário seria um retrato da estrutura da dissertação. Ó, qual que é o teu tema? Religião racionalista de Voltaire. E quantos capítulos você vai dividir? Vou dividir em 5. Por que em 5? E não em 4, e não em 6, e não em 3? Porque eu preciso falar disso. Ah, tá bom. E você vai falar do que primeiro? Não sei. Você tem que saber. Vou falar disso. Por que você vai falar disso primeiro? Por que você vai falar da alma em Voltaire depois de você falar de Deus, ou vice-versa? Então, esse negócio de escrever com critério, isso me marcou muito. Ou seja, eu vou falar sobre, sei lá, a alma em Platão, por exemplo. Tá bom. O que você vai falar? O que você tem em mente? Como que você vai dividir isso? Por que você está dividindo assim? Por que você está dividindo em 3 partes e não em 4? Não está faltando nada? Não tem nada que você está esquecendo? Ou não tem alguma coisa que não é tão importante que você está colocando? Ou seja, todo esse rigor de escrever corretamente, de estruturar corretamente, de fazer tudo com critério, isso me marcou muito. E outro ponto também que me marcou na pesquisa foi com o meu orientador, com o Piva. Ele lia cada vírgula do que eu escrevia, cada palavra, cada letra, questionava tudo. E às vezes eu usava as palavras de maneira muito frouxa. Ele falava, cuidado, essa palavra aqui tem um duplo sentido, na filosofia pode significar isso, pode significar aquilo. Então eu aprendi a escrever com rigor, a usar as palavras com cuidado, a saber, a pensar no que eu vou escrever e tomar cuidado com as palavras. Às vezes a palavra no dia a dia tem um sentido, cada um entende um jeito, mas ali não, ali eu estou sendo interpretado. E isso me ajudou a escrever com mais rigor. Então, 2 coisas principais. Aprender a estruturar um trabalho com critério, saber o que eu vou escrever, por que eu vou escrever, por que eu estou dividindo aquilo daquele jeito, por que eu estou colocando aquilo naquela ordem, e usar rigor, né? Ter o rigor. Além disso, uma outra coisa que foi muito importante, que eu uso isso até hoje, foi o que Voltaire diz sobre a alma. Ele diz isso, diz aquilo. Só que eu comecei a perceber que um autor como ele, que tinha ali quase ou mais de 50 anos de obras, não dava simplesmente para... o Voltaire falou isso sobre a alma, isso e aquilo. Tá, mas ele falou isso em que época? Ele falou isso aqui nas obras de juventude. Ele mudou de opinião? Eu percebi que Voltaire mudou de opinião em alguns assuntos. Então o que eu tive que fazer? Olha, a respeito do livre-arbítrio, ele diz isso aqui no Tratado de Metafísica, que é uma obra de 1736. Mas no Filósofo Ignorante, que é uma obra de 1766, ele disse outra coisa oposta. E aí eu fui percebendo que ele mudou de posição. Então, às vezes as pessoas falam, o Nietzsche disse isso, o Hobbes falou não sei o quê, o Diderot disse não sei o quê, o Tomás de Aquino, ok. Só que quem não estuda um filósofo de maneira mais extensa e profunda, não tem o conhecimento se ele mudou de opinião, em que época ele disse aquilo, se aquela é a última palavra dele. Então isso foi importante para mim. É aí que entra a questão do especialista. Porque para você conhecer um autor, é um trabalho tremendo, é um trabalho muito grande. Porque às vezes um autor tem uma obra gigantesca que você vai ficar 10 anos e você não vai ler tudo que ele escreveu. E às vezes as pessoas falam, eu ouvi falar que o Rousseau disse não sei o quê. E às vezes a pessoa não leu, a pessoa mal leu o autor, ela viu um vídeo na internet, ouviu um comentador. E às vezes a palavra daquele comentador é a opinião dele, tem outros comentadores. Eu via muito isso
no dia a dia ali nas minhas orientações, cuidado com esse comentador, esse cara aqui não é, esse cara é muito generalista, ele não conhece esse assunto. Então, às vezes a gente vai muito ingenuamente para um livro e o comentador, o crítico, ele tem uma visão, exatamente, problema das aulas do YouTube. Ajuda. Mas às vezes é um cara generalista, o cara não conhece, né? Enfim. O cara leu lá o Cândido do Voltaire, leu meia dúzia de verbete do dicionário filosófico, leu uma introdução. Ele conhece pouco, assim como eu conheço pouco de vários filósofos, né? Então, em relação à pesquisa foi isso. E a pesquisa sobre o Voltaire, especificamente falando, ela foi desafiadora, especialmente por esse aspecto dele não ser um escritor rigoroso. Voltaire usa o termo X com esse sentido. Ele não é um Hume, que é um cara ali certinho, ele encadeia os raciocínios. Voltaire vai ali, se dispersa um pouco, aí você vai encontrar outra ideia dele lá, não sei que obra, aí um pensamento semelhante lá num conto de não sei que época. Então é um trabalho maior escrever sobre um Voltaire, por exemplo, organizar o pensamento dele, né, fazer o trabalho que ele não fez e entender o que ele pensou, e tendo esse cuidado de organizar as datas. Quando ele disse isso, aí ele escreveu um conto chamado Zadig, que trata da questão de Deus, da providência no mundo, e escreveu um conto chamado Cândido, que trata do mesmo assunto. Os contos têm abordagens diferentes, porque entre a escrita de um e de outro aconteceu o terremoto de Lisboa, que deixou Voltaire profundamente marcado, chocado, né, com a questão do problema do sofrimento. Então tudo isso conta para você entender o autor. Que época que ele escreveu, onde ele estava, quais eram as questões dele, aconteceu alguma coisa que fez ele mudar de opinião. Então esses são desafios. É interessante, porque você vai aprendendo muito, vai pesquisando muito, e você vai vendo que sabe bem pouco, né? Quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vê que sabe muito pouco sobre as coisas. Ô, Júlio, à medida em que você vai avançando, né, é um pouco do que você falou, quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, mais você percebe o quão longe você está de compreender aquele autor, e não só aquele, qualquer outro autor, né? E eu fiz até um post eu compartilhei um post no Facebook que você compartilhou recentemente sobre aquela questão da pressa, né? Então tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que caber no stories, né? E aí, como é que estuda filosofia, assim, Júlio? Porque a filosofia, né? E eu acho que não só a filosofia, mas as ciências humanas e a ciência, de uma forma geral, ela requer tempo, ela requer empenho, dedicação, né? Como é que estuda, Júlio? Como é que eu faço para estudar? Eu tô começando agora e eu quero ler o Voltaire. Eu começo por onde e como é que eu leio? O que eu faço para estudar o Voltaire? Eu vou lá e vejo uma aula de 8 minutos? O que eu faço? Você fala do Voltaire ou de uma maneira geral, pegando só o Voltaire como exemplo? Pode ser do Voltaire. Eu quero estudar o Voltaire. Não estudar academicamente, mas eu quero ler o livro do Voltaire e, de fato, entender aquela obra. O que eu tenho que fazer e qual seria a obra mais... É difícil dizer isso, né? Mas qual seria a obra mais fácil para isso? Qual que você recomendaria, melhor dizendo? Sim. Então, eu não sei se a pessoa quer ter uma visão generalista do Voltaire ou quer pegar algum assunto dentro dele, né, já que dentro da academia, no nível de, né, como você sabe bem, mestrado, doutorado, as coisas vão ficando bem específicas, você vai afunilando os temas. Mas pensando assim, de uma maneira geral, eu acredito que se a pessoa quiser conhecer, ela vai ter que dedicar algum tempo, não tem jeito, não tem como conhecer vendo alguns vídeos ou lendo simplesmente uma obra generalista. Ela poderia pegar algum trabalho, o meu ou de outro professor, da professora Maria das Graças, ou do professor Rodrigo Brandão, ou de algum outro comentador, e ir lá na bibliografia e ver as obras do Voltaire.
Aí você vai falar, poxa, a professora Maria das Graças escreveu sobre Voltaire e o materialismo do século XVIII. Que obras do Voltaire ela cita na bibliografia? O professor Rodrigo Brandão escreveu sobre questões metafísicas em Voltaire. Quais são as obras do Voltaire que ele cita? Eu escrevi sobre filosofia da história, religião racionalista, as obras que aparecem ali. Esse seria um ponto. Agora, falando aqui, citando algumas obras de Voltaire, seria interessante ler as obras que estão lá na edição dos Pensadores, Tratado de Metafísica, Filósofo Ignorante, Cartas Inglesas e o Dicionário Filosófico. Tá? O Tratado de Metafísica trata de questões que Voltaire fala sobre Deus, ele discute a questão da existência, eternidade de Deus, alma, livre-arbítrio, questões que ele valorizou muito. As Cartas Inglesas têm mais uma visão política de Voltaire, o que ele pensa sobre política, liberdade de expressão, comércio, etc. Um filósofo ignorante é exatamente sobre a Inglaterra, ele exalta a liberdade que existia na Inglaterra e que não existia na França, enfim. E além dessas obras, poderia se pegar elementos da filosofia de Newton. Voltaire foi um grande divulgador da filosofia de Newton. Poderia se pegar o Tratado da Tolerância, que já é a obra que Voltaire trata da intolerância religiosa, do caso do protestante Jean Callas. Você conseguiria ver ali a militância dele, o quanto ele tentou minimizar as questões teológicas que causavam brigas, causavam violência, causavam intolerância, né, relativizando muitas dessas coisas. E os contos de Voltaire. Os contos são obras divertidas, são novelas, mas elas têm a filosofia de Voltaire ali. Na minha banca de doutorado, teve um professor que questionou, né, porque eu coloquei ali numa sessão da minha tese a história em Voltaire, o que Voltaire pensava sobre a história revelada ali nos contos. E ele discordou daquilo, porque os contos não revelam história e tal e tal. E eu mostrei vários pontos ali em que há uma similaridade entre as questões que Voltaire trata nos contos e nas outras obras. Então, de fato, Voltaire tem uma concepção de história ali nos contos, de questões filosóficas, problema do sofrimento, escravidão, intolerância. Tudo que aparece nas obras, entre aspas, sérias do Voltaire, aparece nos contos. Porque são sérios também, só que são escritos de uma maneira descontraída, são histórias, o personagem principal sempre sofre muito, se dá mal, é preso, enfim. Então, essas seriam algumas das obras. O Dicionário Filosófico dá uma visão mais generalista e superficial do que o Voltaire pensa, já numa fase de maturidade. O Tratado de Metafísica dá uma visão mais pontual sobre questões como Deus, alma, livre-arbítrio, numa obra mais de juventude, Cartas Inglesas mais políticas. E essas outras obras, o Filósofo Ignorante vai tratar das mesmas questões, né? Deus, alma, liberdade, só que numa fase mais de velhice, e muitas outras obras, né? É um mundo de obras, mas essas aí já dão para ter uma base do que Voltaire pensou sobre questões que eram essenciais para ele em diferentes épocas da vida. Tem o século de Luís XIV, que só um pedacinho está traduzido em português, mostra um pouco da concepção de Voltaire sobre a história. Voltaire tinha uma ideia de que o historiador, o leitor da história, tinha que filtrar, pegar só o que era importante, e para ele o que era importante era o que trouxe progresso como ele dizia, para o espírito humano, né, diríamos hoje para a cultura. Então a história para Voltaire seria um recorte. Ensaio sobre o costume e espírito das nações, também só uma pequena parte está traduzida para o português. Então essas obras dão para ter uma visão razoável sobre o que Voltaire pensa. Ô Júlio, duas coisas. Você fala do humor do Voltaire, né? É um humor tranquilo? Eu consigo, como um leigo lendo Voltaire, perceber que ele está fazendo sátira, que ele está sendo irônico, ou eu corro o risco de levá-lo literalmente?
Então, para sacar o humor dele ali, tem que estar um pouco familiarizado com as questões ali da filosofia ou da teologia, senão passa batido. Tem algumas brincadeiras que ele faz ali sobre discutindo ali com. Ele falou que estavam ali os homens do campo trabalhando. Aí Voltaire chegou para eles e falou: fala para mim que a alma foi formada assim, assado, que chegou ao teu corpo com 6 semanas de concepção. E começou a falar várias coisas ali sobre a alma, né, que eram discutidas. Aí ele disse que os trabalhadores do campo olharam para ele, acharam que ele estava brincando e continuaram a trabalhar sem respondê-lo, né? Então é uma crítica engraçada, mas no fundo o que ele quer mostrar é que para o homem comum isso daí não muda nada, não vai mudar em nada na vida se a alma veio para o meu corpo quando eu tinha 6 semanas ou não sei quanto, coisas assim que ficava se debatendo e que no fundo ele dizia que as pessoas não tinham como responder e que no final não influenciavam em nada no cotidiano do homem comum, coisas desse tipo assim. Então tem uma zombaria, mas ela tem sempre um contexto filosófico. No Cândido ele zomba ali da filosofia otimista do Leibniz, do Pope. Então assim, tem que estar um pouquinho familiarizado para entender as piadas dele ali. Júlio, eu tenho duas questões, né? Você falou que a filosofia é um recorte, e isso a mim. A filosofia não, a história, né? É um A história. recorte. Isso a mim interessa, porque eu estudo o recorte da filosofia, o recorte de significado, na realidade. E eu tô pensando aqui num cenário de domingo, né? Sei que a filosofia não pode se basear no Enem. Mas digamos o seguinte, que, por exemplo, o tema da redação fosse tolerância. Tolerância no seu sentido mais aberto, né? No sentido... Vai que a gente acerta, né, Júlio? A gente fica famoso. Digamos que seja tolerância no seu sentido mais aberto. E aí, cabendo todas as... A tolerância religiosa, a tolerância... todas, né? O que eu, como aluno de ensino médio, eu posso dizer que o Voltaire diz acerca da tolerância? O que o Voltaire enfatiza muito a respeito da tolerância é que algumas questões que nós temos, elas não podem ser desproporcionais. Como assim? Uma outra zombaria que ele fez, né? Eu não vou lembrar exatamente das palavras, mas ele inventou ali uma história zombeteira em que chegava lá, tava um homem moribundo, né, no hospital, à beira da morte, e chegava lá alguém para tentar convertê-lo, né? E chegava pro homem, metralhava ele com palavras, dizendo assim: confessa aí que Tomás de Aquino tem razão contra não sei quem, que Agostinho tá certo contra Pelágio, que esse autor que nem eu e nem você lemos tem a razão, e blá 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 blá. Então ele faz uma coisa assim, tomar uma proporção, ele mostra por meio da caricatura do exagero que às vezes a gente entra em discussões, e não só em discussões, mas em atitudes de intolerância que ali no século dele chegaram até mesmo à morte, que aquilo parecia ser absurdo. Nos contos tem um conto de Voltaire chamado O Mundo Como Está, em que ele diz ali, ele fala que estava tendo uma guerra entre dois países, porque o eunuco da rainha não sei das quantas teve uma contenda com não sei quem, e aí cada um reuniu um exército de 1 milhão de pessoas para ver quem tinha razão. Então ele pega essas coisas assim, né, ele faz as pessoas brigarem por uma coisa pequena, mas no final das contas, se você for ver, são coisas que acontecem no mundo real, aconteciam ali, acontecem conosco. Você fala, cara, mas a gente está brigando por causa disso. Então acho que esse é um ponto importante da tolerância em Voltaire. A desproporção entre causa e efeito. Tem uma discussão sobre um tópico qualquer. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo.
e a gente vai criar uma batalha aqui até se matar para ver quem tem razão. Então, e ele faz essa crítica muitas vezes, exatamente, ele expõe o quão ridículo é aquilo, por meio da caricatura, né? Ó, criou uma guerra aqui para se discutir, e no final o general não sabia o que estava fazendo lá, os soldados menos ainda. Então, ele é engraçado porque ele sabe manusear a situação, os personagens, mas tocar num ponto central, que é, muitas vezes, justamente esse, a discussão, não só a discussão, né, mas o ódio, a raiva, a briga, por coisas que às vezes são pequenas e coisas que a gente não sabe bem, né, coisas que se for examinar bem a gente não conhece. E isso, eu acredito que isso seria aplicado a muitas coisas hoje pra gente, na religião, na política, qualquer coisa que a gente cria um negócio imenso, às vezes em torno de uma coisa que a gente nem conhece muito bem, de um conceito que a gente não conhece bem, em torno de autores que a gente não leu, né? Ah, eu detesto aquele autor, ele é um picareta, ele é isso, ele é aquilo. Aí se você for ver, 95% nem leu. Nem leu o cara, né? Então acho que nesse sentido a tolerância em Voltaire poderia ser focada em a gente tornar mais proporcionais causa e efeito, né? Causa, a discordância aqui de opiniões, efeito, o que a gente faz por causa disso, a briga, o ódio e não sei o que mais, né? Então ele trata isso muitas vezes de maneira bem humorada, fazendo caricatura e fazendo a gente rir. Excelente, excelente. E aí, Júlio, eu sei que nós precisamos já finalizar, né? O Júlio tem filhinho pequeno aí, o Júlio abriu uma exceção pra gente, muito gentil, inclusive, né? Fala um pouquinho sobre a história em Voltaire, né? Que é o tema da sua tese de doutorado, né? E como foi, né, estudar esse ponto que me parece que é inaugural, né, Júlio? Não tem ninguém que faz essa, talvez faça indiretamente, mas ninguém que faz essa abordagem de maneira tão clara e objetiva, né? Como que é, o que o Voltaire diz da história, ou o que é a história para ele, como é que funciona? Sim, sim. O tema da minha pesquisa do doutorado foi filosofia da história em Voltaire. A filosofia da história é a filosofia aplicada à história, quer dizer, entender o que a história é a partir da filosofia. E o que está intimamente ligado a isso é a busca por um sentido na história. A história tem um sentido, tem, como dizem, né, um telos, uma finalidade, e foi isso que eu busquei entender no Voltaire. Então eu procurei entender se Voltaire, o que Voltaire pensa da história, né, e qual a filosofia da história de Voltaire, ou seja, como ele usa a filosofia para interpretar a história. E aí nisso entra o quê? O que ele acha que a história real é. O que a história real é para Voltaire? Aí não é uma coisa tão uniforme assim, porque ao mesmo tempo em que Voltaire muitas vezes minimiza o problema do mal, diz que existe mais bem do que mal no mundo, se houvesse mais mal do que bem, a maioria das pessoas ia querer se suicidar. Então ele tem momentos em que ele defende ali que o mundo funciona bem, né, que o homem não tem direito de ficar reclamando do sofrimento. Um dos últimos contos de Voltaire, de 1775, chamado História de Jenny, ele diz assim, né, olha, se o homem inventasse uma máquina para irrigar, né, todo um monte de plantação, e alguns insetos morressem, você ia reclamar? Não. Então esses alguns insetos que morrem para ele são seres humanos que morrem em terremotos, maremotos. É uma máquina maravilhosa, mas de vez em quando mata os insetos que somos nós. Só que isso é muito ambíguo no Voltaire, né? Eu acho que a emoção dele influencia muito na filosofia, o sentimento do momento. Porque quando teve o terremoto de Lisboa, ele fez um poema se queixando de Deus, da providência. Então ele alterna muito. Não é uma coisa, ele teve essa postura no começo da vida e teve essa outra no final. Não, ele alterna, né? Depende do estado de espírito dele, do que aconteceu. Enfim, então a história para Voltaire ora
a história é um mar de crimes, de absurdo, de sangue, escravidão. Se vê muito isso nos contos, principalmente do Cândido, mas em outros também. Mas ele defende justamente isso, que existe mais bem do que mal, que as coisas têm que ser como são, que o homem não tem o direito de ficar reclamando. Então ele alterna muito entre o que a história é, mais bem ou mal, mais mal ou bem. E eu acredito que isso é muito influenciado pelo estado de espírito dele. Por mais que Voltaire fosse um defensor da razão, eu acredito que a emoção influenciava muito no que ele escrevia ali no momento. Outra coisa é a história como fato, outra coisa é a história como texto. E a história como texto, para Voltaire, é um mar de coisas inúteis. Ele chega a dizer, olha, hoje você vai no mosteiro, a história do mosteiro ali tem mais coisa do que a história do Império Romano. Então, para ele, isso era uma coisa ruim. Aí que ele vai nessa questão de filtrar, de buscar o que é relevante, de falar de quem merecia, dos grandes homens. Para ele, houve ali épocas de florescimento da razão, a época da filosofia grega, né, do Sócrates, Platão, a época dos filósofos romanos, a época de Luís XIV. Então ele fez um filtro ali das principais épocas. E ele buscava entender o espírito das nações, não a história de reis, de batalhas. Enfim, Voltaire não gostava muito dessa coisa de história de batalha, de guerra. O Voltaire via com muito repúdio essa coisa da guerra, da escravidão, a maldade do homem, né? Isso mexia muito com ele. Então, esse é outro ponto, né? A história como texto se tornou uma coisa imensa. E por isso era preciso filtrar. Outra visão que Voltaire tem da história, ele não confiava na história antiga, porque ele acreditava que a história antiga estava muito recheada de lendas, mitos, e ele achava que no meio daquelas trevas era difícil de enxergar alguma coisa. Então ele acreditava mais na história moderna. E ele era muito crítico, cético. Tal historiador disse que tal rei fez tal coisa. Se ele desconfiasse que aquilo era uma coisa meio exagerada, ele já problematizava. Às vezes eu acho que ele é até cético demais, né? Ele ouve uma história que o imperador romano fazia orgia com um monte de menina. Aí ele fala, jamais um imperador desse ia fazer isso, né? Era um senhor de idade. Mas a gente viu aí anos atrás que o Silvio Berlusconi, né, que era o premier da Itália, ele fazia isso, né? Então eu acho que às vezes o Voltaire é muito... Às vezes ele levava o ceticismo muito ao extremo, né? Como se aquilo fosse absurdo, e por ser absurdo seria inviável de ter acontecido. Mas ele era cético nesse sentido. Como eu disse, ele não acreditava nos milagres, e essa é mais ou menos a visão dele sobre a história. E a filosofia da história, ou seja, a história tem um sentido, aí que está um dos pontos principais das inquietações de Voltaire. Porque nessa questão de se a história tem um sentido ou não, entra a questão de providência, de Deus interferir na história ou não. E por mais que Voltaire dissesse que não, que Deus não interfere, que a ideia de milagre é um contrassenso às leis naturais, ele ficou se debatendo com isso a vida inteira. Então, eu acho que é uma questão que incomodava ele. Por quê? Porque Voltaire acreditava em Deus. Voltaire acreditava no Deus que criou as leis naturais. E ele tinha aquele problema do mal no mundo, do sofrimento, que ele tentava minimizar em algumas obras, em outras não, né? E aí, no final das contas, o Voltaire é um deísta, né? Ele acredita em Deus, mas ele não acredita que Deus interfere na vida humana. Mas, ao mesmo tempo, ele se queixa da providência. Quando tem o desastre de Lisboa, né, em 1755, que destruiu Lisboa, 30 mil pessoas morreram. Inclusive, eu estive lá em 2017, tem uma rua, né, aqui em São Paulo tem uma Rua Augusta também, lá em Lisboa tem uma rua chamada Rua Augusta, e ali, no começo dessa rua, tem um arco que dá para uma praça, e nesse arco se fala ali da reconstrução da cidade de Lisboa, depois do terremoto. Tem uma igreja ali em Lisboa, que ela não tem teto,
porque quando teve terremoto o teto, né, caiu, ficaram as paredes só, e eles preservaram daquele jeito como um memorial histórico. Então isso chocou o Voltaire profundamente. Então eu acho que ele, no final das contas, ele não era bem resolvido com essas questões, e acho que ele morreu sem ficar resolvido. E no final das contas ele não acredita numa providência, né? Ele não acredita que Deus interfira na história. Ele não vê a história caminhando para um sentido, como viram, por exemplo, outros pensadores, né? O Condorcet, por exemplo, que é contemporâneo do Voltaire, o Hegel, que é do século XIX. Esses caras, os teólogos da história, como Santo Agostinho, né, o Bispo Bossuet, como cristãos eles entendiam, Deus vai interferir, vai haver o julgamento, o mal vai pagar. O Condorcet acreditava num progresso indefinido, e o Voltaire não acreditava em nada disso. Ele não acreditava que haveria uma interferência de Deus para julgar o mundo, mas ele também não acreditava que a história estava caminhando para um progresso. Ele acreditava que tinham acontecido progressos em épocas específicas, incluindo ali a do Luís XIV, a época dele, mas ele não acreditava, né, eu não encontrei nenhuma evidência nas obras dele de que ele acreditasse que a história estivesse caminhando para um caminho. Então, no final das contas, a filosofia da história de Voltaire é que a história é o que é. Deus criou, Deus é o criador, não o criador no sentido de criar a partir do nada, né? Ele acredita numa coexistência da natureza junto com Deus, mas Deus é o causador de tudo, que não interfere, que não faz milagre, que criou as suas leis e deixa o curso da vida seguir. E, curiosamente, Voltaire acredita que existe uma moral universal que veio de Deus, né? Então isso poderia ser uma espécie de interferência indireta de Deus, né? Já que ele diz textualmente, né? Os dogmas são muitos, vem de nós, a moral é uma, vem de Deus. Mas, no final das contas, eu acho que ele ficou com essas questões em aberto. E no dos últimos contos dele, na história de Jenny que eu citei, ele abre até mesmo a possibilidade para existir uma imortalidade da alma, coisa que ele não fez em conto nenhum. Eu não sei se a morte foi chegando ali, ele foi ficando com medo, né, de estar errado, mas é uma coisa significativa. Bom, Júlio, essa foi uma conversa muito esclarecedora, né? Você trouxe alguns pontos da filosofia de Voltaire que eram absolutamente desconhecidos por mim e creio que por uma maioria, né? Até porque você já sinalizou, né, o fato de ser um pensador inquieto e que fala sobre muitos temas, acaba apresentando, sobretudo para o grande público, muitos Voltaires, né? E isso talvez, por um lado, seja benéfico, né? Porque ele é conhecido. Eu até brinquei aqui no chat que depois da Clarice do Einstein, ele é o mais citado, né, em citações que não são dele, né? E Voltaire escreveu tanto, que o pessoal, em vez de pegar uma frase dele, pega uma frase dele. E coloca, né? E foi muito interessante, né? Tem alguma coisa do Voltaire que é primordial, que talvez a gente não tenha tratado aqui, né? Essa é a última pergunta que eu te faço. E futuramente eu pretendo conversar com você novamente, se você, obviamente, tiver disposição, para a gente falar de um outro cara que você gosta muito, né? Que você sempre cita nas nossas conversas, que também pode ser considerado um filósofo, e eu acho que você não vai discordar de mim, que é o Norman Champlin, né? Sim. Que é um cara que você conheceu pessoalmente. Então, eu já pretendo aí, se você topar, marcar aí futuramente uma conversa sobre o Champlin, né? Que é um comentador da Bíblia, mas também professor da Unesp, né? Um pensador bastante interessante e também pouco conhecido fora do meio evangélico, né? E aí, o que você nos diz sobre Voltaire que talvez seja muito importante, ou, se você quiser inverter, o que você pode nos dizer sobre Voltaire que não tem importância nenhuma?
Olha, Gilvan, eu não lembro se a gente teria algum tema específico no Voltaire relevante que a gente não tratou, né? Acabamos focando mais aqui no que eu escrevi. Não me vem à cabeça agora, mas, assim, de uma maneira geral, eu acho que as principais questões que Voltaire teve na vida dele foram essas, né? Deus, milagre, alma, providência. E eu digo isso porque, embora a obra de Voltaire seja imensa e muitas coisas eu não li, mas eu li obras de Voltaire de todos os períodos da vida dele, desde a juventude até os últimos momentos da vida. Então eu percebo que todas essas questões estavam ali. Né? Deus, há um Deus, não há um Deus, quem é esse Deus? Voltaire se considerava ignorante a respeito dos atributos de Deus, se não de algumas poucas coisas. Então ele tinha uma certa sede de conhecer a Deus, mas ele viu que pela razão isso dava resultados muito pequenos. O Hume concorda com isso, né? O Hume fala muito dos limites da nossa razão. E eu acho que essa coisa da alma sobreviver ou não, isso mexia muito com ele, né? E ele acabou não conseguindo responder satisfatoriamente. Se tivesse conseguido, ele teria deixado a questão e teria partido para outras coisas. Ficou Ô, ali. Júlio, eu lembro do Piva falando, eu não sei se é a minha memória me traindo, ou se era o Piva brincando, ou se do irônico também, que o Voltaire falava que uma das formas de provar que não existe alma é que quando o homem se embriaga, né, o homem ébrio, ele age de maneira diferente. Tem isso no Voltaire ou não? Eu não vou lembrar se tem exatamente isso, mas tem essa ideia que é a seguinte: o Voltaire trata muito dessa relação do corpo com a alma. Porque ele diz o seguinte: se é a alma que domina o corpo, por que, por exemplo, quando eu estou com fome eu esqueço de uma coisa? Né? Ou seja, como que uma coisa física faz uma coisa não física sumir? Se é a alma que tem a primazia. Então realmente existe essa coisa, né? Ele brinca com a questão do cara ser louco, né? A alma dele é pura, mas ele é louco. Então a alma está num invólucro maluco ali, e ela não consegue se manifestar. Então essa relação do corpo com a alma também é problematizada para ele, né? Enfim. Mas eu acho que ele acabou não conseguindo, né, responder essas questões. E pessoalmente eu acredito também que a razão é muito limitada para trazer, né? Eu acho que a gente tem que usar a razão, mas eu acredito que para certas questões o homem tem que se submeter a Deus e crer na revelação. E a revelação é uma coisa que para ele não existia, né? Ele achava que era Priscila, né? Algum registro de como ele enxergava o pecado. Então, Priscila, ele não acreditava no conceito de pecado, ele acreditava que existia uma moral universal dada por Deus, mas não uma ideia de pecado, né? Ele acreditava, inclusive, que não existia a ideia de ofender literalmente a Deus, porque Deus estaria muito acima do que o homem é. Então, ele não acreditava no conceito de pecado, mas se a gente fosse cruzar ali a moral cristã com que ele acreditava, muitas coisas bateriam. Mas ele acreditava nisso como uma moral que veio de Deus, né? Mas não que Deus fosse julgar o mundo. Embora, como eu disse, num dos últimos contos da vida dele, o personagem que representa mais o que ele é, diz assim: olha, eu me desafio você a provar que Deus não pode te castigar se você cometer crimes, né? Então eu acho que no final da vida dele ali, ele teve uma hesitada, né? Mas o conceito de pecado exatamente ele não tem, né? E aí é isso, João. E sobre o Champlin que você falou, claro, vai ser um prazer a gente ter outra conversa. E ele é o Champlin é uma mente absurdamente abrangente e profunda, porque o que o Champlin escreveu, se você fizer as contas, isso deve dar perto de umas 300 teses de doutorado que ele escreveu na vida dele inteira.
eu visitei a casa dele 3 vezes, e ele tinha ali um comentário conciso da Bíblia que ele estava fazendo, que não foi publicado, né? Porque ele escrevia em inglês, ele não escrevia em português, ele escrevia em inglês, e o tradutor dele ia traduzindo simultaneamente. E o tradutor já tinha morrido, ele escreveu em inglês, a obra ficou lá. O comentário conciso da Bíblia dele eram pilhas assim de folhas de sulfite datilografadas em cima da mesa, né? O Novo Testamento interpretado dele, originalmente, na máquina de escrever, tinha coisa de mais de 25 mil páginas, né? Fora o Antigo Testamento, fora a enciclopédia, fora a tese de doutorado que ele escreveu sobre manuscritos do livro de Mateus, fora a enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Tudo que podia ser investigado no campo da teologia, da filosofia, da parapsicologia, da história, do misticismo acerca de Deus, alma, liberdade, essas questões ele pesquisou, tudo. Toda a história da filosofia ele conhecia, todos os grandes pensadores relevantes ele conhecia, ninguém conhecia mais a história da igreja do que ele, ninguém citou mais os teólogos de todos os tempos da história cristã do que ele. Então, ele trabalhou por 30 anos, 12 horas por dia, sem ter folga dia nenhum. Você imagina o que é isso? É uma coisa totalmente fora do normal. Por 30 anos, sem Natal, sem Ano Novo, sem sábado, sem domingo. É um negócio completamente fora do comum. Acho que se você pegar as teses de doutorado de todos os professores de filosofia e sociologia da USP, não dá obra do Champney. E um homem, né, uma pessoa extremamente simples e humilde, né, foi a maior pessoa que eu conheci na minha vida. Então, Júlio, você fez uma breve introdução aí, espero que a gente dê andamento a esse tema. Bom, Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui, ela foi de grande valia, com certeza, trouxe-nos muitas informações interessantes, alguns pontos para refletir sobre a obra do Voltaire, né, desse filósofo tão controverso e polêmico. E muito obrigado a todo mundo que está aqui, né? Algumas pessoas escreveram no chat aqui que gostaram bastante e tal. 00:08, dia 20/11/2021, bem tarde já. E muito obrigado, Júlio, pela sua participação, pela sua paciência, pela sua disponibilidade. E muito obrigado a todos que estão aqui, né, em plena madrugada de sexta para sábado, ouvindo a gente conversar um pouquinho sobre o Voltaire, esse filósofo diferente. É um prazer, obrigado, Gilmar, agradeço pelo convite, prazer conversar com você. Obrigado a cada um que está aí ouvindo e fez algum comentário, né? Muito feliz por isso. E aí, se eu puder, a gente está falando de filosofia, de Bíblia, né? Como você sabe, tem lá o meu canal do YouTube, né? Chamado Bíblia, Teologia e Filosofia. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, se inscrever. Tem bastante vídeos de filosofia, tem muitos de teologia, muitos de Bíblia. Tem uma entrevista que eu fiz com o Gilvan. Obrigado, Priscila. Tem uma entrevista que eu fiz com o Gilvan lá, vocês procurem. Uma entrevista muito legal que eu fiz aqui no prédio em que eu moro. Legal, Priscila, obrigado. E é isso, tem mais de 100 vídeos lá, tem sessão sobre os pré-socráticos, tem vídeo sobre Platão, sobre Voltaire, sobre Hume, sobre Kant, sobre Vico, tem um bocado de gente lá. Ô, Júlio, repete de novo o nome do canal? Sim, é Bíblia, Teologia e Filosofia. Tem uma foto minha lá no canal para vocês identificarem. Ô, Júlio, e quem quiser, né, daqueles que estão nos ouvindo aqui, ter aulas de inglês com o Júlio, onde eu acho o Júlio? O Júlio tá no Instagram, o Júlio tá no Facebook, tem um e-mail que eu posso enviar. Tem bastante coisa. Eu tenho Instagram, eu sempre posto dicas de inglês lá para quem quiser ver dicas curtas, rápidas, né, no dia a dia. O meu Instagram é Lazari Júlio. Lazari é com 2 Z's de zebra, né? Lazzari Júlio. Pode mandar e-mail para mim, juliolazari81@gmail.com, né?
E o WhatsApp também, quiser mandar o WhatsApp meu aí, ele é aberto, né? Eu uso para trabalho, é 967377791. Só mandar lá que a gente conversa. Isso aí, muito obrigado. Beleza, Júlio. Obrigado a todo mundo. Vou encerrar a gravação. Até mais.